A gente segue com a análise de Fernão Lara Mesquita, mas Fernão, antes, uma outra informação de um ministro da Suprema Corte, porque Gilmar Mendes negou um HC, que é um habeas corpus coletivo, a pessoas que participaram de manifestações em frente a unidades das Forças Armadas. Além disso, essa solicitação foi feita contra o ato do ministro Alexandre de Moraes, que determinou uma multa de R$100 mil para quem continuasse bloqueando vias. Nessa decisão, Gilmar Mendes alega que o pedido é inadmissível por ser contra a ação que visa garantir o direito de locomoção. Ainda sobre Gilmar Mendes, após suspender as investigações sobre suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude na Fundação Getúlio Vargas, o ministro determinou que a Polícia Federal devolva imediatamente os bens apreendidos dos diretores da instituição. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, entre os bens em valores em moeda estrangeira, celulares e computadores. Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e São Paulo foram invalidados pelo ministro da Suprema Corte, que alegou indevida expansão de competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Fernão Lara Mesquita queria a sua avaliação. O que achou dessa negativa de Gilmar Mendes para esse pedido de habeas corpus coletivo e, por fim, essa informação que envolve a Fundação Getúlio Vargas? Olha, eu não faria uma análise técnica disso, porque não é a minha especialidade. Se você não dá um habeas corpus com justificativa de que estão fechando vias públicas, talvez isso faça sentido, né? Talvez não. Mas eu acho que a questão que mais nos interessa aqui é que o modo de operação dessa esquerda que o PT representa, né, e da escola que ele vem, que é a de criação e domínio pela força bruta de sindicatos, né? E sindicatos que montados naquele esquema getulista. Você reúne 3 pessoas, faz um sindicato que se declara dono de uma categoria e vira o único representante daquela categoria. Então isso é uma técnica. Eles sempre estão usando as ferramentas da democracia não para os objetivos para os quais elas foram criadas, mas para manipulação da regra do jogo de forma a distorcer a função daquilo. Então a OAB nacional é isso. É mais um poder que foi usurpado e que não representa os advogados do Brasil. É uma turminha aguerrida que toma conta da OAB e sai falando pela OAB porque os outros advogados estão pensando em ganhar a vida e não querem saber de fazer essa politiquinha sindical, né? E é assim que o Brasil inteiro está se ferrando, né? Porque vai deixando para essa turma que opera assim, né? Vai ocupando esses porta-vozes e esses megafones dentro de um ambiente onde você não tem mais imprensa, né? Para denunciar a falsificação grosseira que é essa OAB falar em nome dos advogados do Brasil, quando os advogados do Brasil estão impedidos de defender os seus clientes, quer dizer, então a OAB que apoia isso, obviamente que não está falando pelos advogados sérios do Brasil, né, que estão escanteados, desclassificados do seu papel, assim como vários dos órgãos de representação do judiciário que também não representam o que realmente os juízes e os desembargadores e os profissionais da prestação de justiça que estão bypassados por esse rolo compressor que o Alexandre de Moraes dirige, impedindo o judiciário de funcionar, recusando a lei, passando por cima da Constituição. Esses caras não representam ninguém. Agora, para uma imprensa que está embarcada nessa mesma conspiração, eles passam a ser os únicos porta-vozes. Então, o judiciário falou, a OAB, os advogados do Brasil falaram. Mentira. Todo mundo sabe que isso é mentira, né? Agora, isso tem que ser repisado a cada frase, a cada menção. A imprensa que se presta a fazer jornalismo tem que lembrar que esses caras não representam, que eles não são tudo. Infelizmente, agora, essas outras organizações de representação estão aparecendo, né, e corrigindo esse desvio, e eu espero que elas sejam muito vocais e que elas façam muito barulho, porque a imprensa
embarcada vai tender a ignorá-las, né? Mas esses são os que representam realmente os advogados que advogam, né? E que ganham a vida advogando. Paulo Figueiredo, queria escutá-lo também, 2 minutos para você. Manifestantes que criticam, claro, a decisão nas eleições, se manifestam em frente aos quartéis, mais uma vez na mira da Suprema Corte Brasileira. Dessa vez, Gilmar Mendes negou um habeas corpus coletivo. Eu vou dar uma dica aqui para o pessoal que quiser um habeas corpus do Gilmar. Tem 2 opções boas. Eles podem começar a traficar drogas, e também uma outra alternativa interessante é entrar em algum cargo público e tal e praticarem corrupção. Aí tem direito a habeas corpus do Gilmar Mendes. Deus me livre a habeas corpus contra essas pessoas que estão ali exercendo o direito constitucional delas. Ah, meu Deus, aí não tem habeas corpus, nem pensar. Essas pessoas não merecem habeas corpus, né? E sobre a OAB, né? Vamos falar sobre a OAB. O que o Fernão falou é bom, mas a OAB tem um papel previsto até dentro da Constituição. E a esquerda é muito boa nisso. Ela é muito boa em infiltrar essas entidades, né, meio paraconstitucionais, paralegais, paraestatais. Eles são muito bons, porque isso dá a eles um tipo de poder, né, que não é o poder direto do voto, né? Você não consegue substituir tão facilmente um presidente da OAB. Você pensa, o presidente anterior, que saiu agora recentemente, era o Felipe Santa Cruz. O Felipe Santa Cruz já foi filiado ao PT, foi candidato a vereador pelo PT. Agora, nessa última eleição, acho que foi não sei se foi pelo PDT, algum partido de esquerda, teve o apoio bastante entusiasmado do Eduardo Paes, né, que anda sempre de rosto colado, de mão dada, sobe o alemão com o Lula no colo e tudo mais. E o atual presidente, que é o Beto Simonetti, ele era o secretário-geral do Felipe Santa Cruz, né? Anti-bolsonarista, pediu o impeachment do Bolsonaro, sempre se posicionando, criticando o Bolsonaro. Então, assim, é uma entidade completamente ocupada pela esquerda. Por isso que você só tem 10 seccionais e não a OAB, fazendo, assim, o que eu diria que é muito tardio. Porque não dá para falar aqui em 2 minutos, mas a violação do sistema acusatório, né? O Brasil tem um sistema acusatório, onde o acusador, o investigador, o acusador, o julgador e a vítima são personalidades diferentes. E o Supremo Tribunal Federal, com frequência nos inquéritos inconstitucionais que eles criaram de ofício, que também é um problema, a criação de inquérito de ofício, eles são sempre exercem todos esses papéis, uma coisa que nem no sistema anterior inquisitório existia, né? Essa questão de direito ao advogado, poxa, as pessoas assistem filme. A primeira coisa que você tem é direito a um advogado, e o advogado poder ter acesso aos autos, saber do que você está sendo acusado. Aqui, nos Estados Unidos, você não pode ser parado por um policial sem que ele diga por que ele está te parando na rua. Claro, o Estado não tem o direito de tomar ações sem você saber o que está acontecendo. E, no entanto, nós temos uma proliferação, se tornou comum no Brasil, pessoas que são objetos de inquéritos que os advogados não têm acesso aos autos. Ora, eu mesmo fui alvo de uma cautelar, uma ação do TSE que retirou o meu Telegram do ar. Eu não fui notificado, eu não sei o porquê que fui retirado, eu não tenho acesso aos autos. O TSE criou um sistema eletrônico que ninguém tem acesso aos autos. O processo corre completamente sem o devido processo legal. Olha, e você tem uma inovação. No caso do Roberto Jefferson, prisão do Roberto Jefferson, está no mandado de prisão do Roberto Jefferson, quem quiser leia. A decisão contraria todo o arcabouço do direito ocidental, dizendo o seguinte: Roberto Jefferson não tem direito a um contato com o advogado sem autorização judicial. Eu falo, pô, mas como assim? O advogado serviria para protegê-lo, inclusive desta medida. Não, mas é uma inovação. E, no entanto, a OAB fica lá dormindo em berço esplêndido. Por quê? Porque cumpre exatamente o papel ideológico que interessa a ela. Não defende os advogados. Se pergunta quantos... Fernão foi um ótimo ponto. Se pergunta quantos advogados no Brasil se sentem representados pela OAB, ninguém se sente representado pela OAB.
Ninguém. Por isso, seria fantástico que surgissem novas ordens paralelas, que tiver, como tem surgido, ordem dos advogados conservadores do Brasil, mas que não tem a mesma força, inclusive o papel constitucional, que tem a OAB. Então, fico feliz de ver essas representando. É muito pouco e muito tarde, mas serve, ao menos, como um indício de que não são todas as ordens, não são todas as seccionais que perderam completamente o juízo, porque os abusos são muito superiores a esse, e isso inclusive faz parte, é um grande pedaço da denúncia que a Carla Zambelli e eu apresentamos na Comissão Interamericana de Direito, a violação do sistema acusatório e das prerrogativas fundamentais que os acusados têm no Ocidente. Paulo, só para contribuir, o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, filiado ao PSD de Gilberto Kassab, foi o vice na chapa de Rodrigo Neves ao governo do estado do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves é filiado ao PDT de Ciro Gomes. E antes era do PT, o Rodrigo Neves que antes era do PT. Quando ele tentou a vereança, isso sim. Agora, não, o próprio Rodrigo Neves foi prefeito pelo PT. Sim. Então, assim, é tudo à esquerda. Esses caras dentro da esquerda, eles vão pulando, Daniel, de um partido para o outro, ali de acordo com a conveniência do momento e da aliança do momento, mas é tudo esquerdista. O Felipe Santa Cruz, os caras são todos a mesma coisa, né? Para fechar mais essa rodada de análises, Fernão quer falar 30 segundos. Fernão, rapidinho. Não, só para lembrar que um erro que a esquerda não comete é que quando surge uma representação que é a anti-OAB do lado deles, vamos dizer assim, né, eles passam a ignorar a OAB e valorizar só essa que aparece, né? Então eu acho que a gente devia fazer coisa parecida. Para fechar mais essa rodada de análises, Roberto Mota, com você 2 minutos, por favor, Mota. Olha, a primeira aparição do habeas corpus foi na Inglaterra em 1215, foi na ocasião da Magna Carta, um documento que os barões feudais fizeram e entregaram ao rei, acho que era o João Sem Terra, se eu não me engano, para dizer para ele, olha só, seu rei, o seu poder tem limites, e um desses limites era que ninguém podia ser preso ilegalmente. Depois, o habeas corpus virou lei em 1679, e nós estamos aqui em 2022 assistindo à violação de direitos naturais, de direitos fundamentais. O que está acontecendo no Brasil é simplesmente inacreditável. Os movimentos de protesto são fruto da indignação e do sentimento de injustiça de milhões de pessoas. E é por isso que nós chegamos no que eu já disse aqui, que é o paradoxo brasileiro. Nós já vivemos num tempo, já houve época nesse país em que a gente temia a opressão dos militares e esperava pela justiça dos juízes. Hoje, a situação no Brasil é o completo oposto.